A paz de Deus, irmãos! Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Eu passei por um vale de sombra, onde a medicina, com toda a sua sabedoria e recursos, declarou o fim de tudo, assinando o meu óbito e cobrindo meu rosto com o lençol frio da despedida. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, mostrou que a última palavra não pertence ao homem, mas a Ele. Se você crê que Deus ainda pode reverter qualquer sentença, por mais final que pareça, fica comigo até o fim desta obra. Eu sempre tive uma vida simples, abençoada pelo Senhor em cada detalhe. Desde menina, aprendi os caminhos da fé e meu maior anseio era servir a Deus e à Irmandade. Eu vivia com minha família em uma casa de aluguel, humilde, mas cheia do amor de Deus. A cada manhã, o sol que entrava pela janela do quarto parecia um lembrete da graça divina, um novo dia para render graças ao Altíssimo. Participava das reuniões na casa de oração, meu coração se enchia de alegria ao entoar os hinos, sentir a união da mocidade e ver a obra de Deus florescer em meio a tantas provações que eu via outros irmãos passarem. Eu acreditava que o Senhor era comigo e jamais imaginei que um dia Ele me levaria por um caminho tão estreito, um desfiladeiro de angústia e dor, onde a esperança humana parecia ter morrido. Tudo começou de forma quase imperceptível, uma tosse persistente, um cansaço que eu atribuía à rotina intensa do dia a dia. No começo, ignorei, como costumamos fazer com os primeiros sinais que o corpo nos dá. Mas a tosse se aprofundava e a cada suspiro eu sentia uma pontada no peito, como se um prego invisível estivesse fincado ali, dificultando minha respiração. Minha voz começou a falhar nos hinos. A energia que antes me impulsionava a ajudar nas obras da comum esvaiu-se, dando lugar a uma fraqueza que me derrubava no sofá após qualquer pequeno esforço. Meu esposo, com seu olhar sempre atento, notou a mudança e a insistência daquela tosse. Ele me incentivou a buscar um médico, mas eu relutava, pensando que era apenas um resfriado mais forte, algo que passaria com o tempo e a oração. A fé, eu sabia, era o alicerce, mas a prudência também era dom de Deus. Decidi então procurar uma pequena clínica perto de nossa casa de aluguel. O diagnóstico inicial foi brando, uma infecção respiratória comum, um tratamento com antibióticos e repouso. Saí de lá com a receita e uma ponta de esperança, convencida de que em poucos dias estaria completamente restabelecida. Mas os dias se transformaram em semanas e a tosse se agravou, agora acompanhada de febre alta e calafrios que me faziam tremer sob os cobertores, mesmo em noites quentes. A respiração se tornou um fardo, cada inspiração era um esforço doloroso e a falta de ar começou a se fazer presente, especialmente à noite, tirando meu sono e a paz que eu tanto prezava. Naqueles momentos de insônia forçada, a angústia começava a apertar meu peito. Eu orava, pedia a Deus misericórdia, clamava por sua intervenção, mas a sensação de que algo muito mais grave estava acontecendo começava a se instalar em minha alma. As visitas à casa de oração se tornaram impossíveis, e as irmãs, cheias de carinho, vinham me visitar em casa, trazendo a palavra, orando ao meu lado, e eu sentia a força da Irmandade me sustentar. Mas a cada dia, as palavras dos médicos se tornavam mais sérias. Novos exames, tomografias, ressonâncias. Meu corpo se tornava um mapa de manchas e sombras nos exames de imagem, e as expressões dos médicos, antes esperançosas, agora carregavam um peso de preocupação que eles, em vão, disfarçavam. O vale de sombra se abria à minha frente, e eu sentia cada passo me levar mais fundo em sua escuridão. A medicina, com toda a sua tecnologia, começava a demonstrar sua impotência, e eu podia ver no olhar de cada profissional a incerteza que a mim era apresentada como um prognóstico cada vez mais sombrio. Minha vida, de fato, era um hino. Cada dia desdobrava-se em acordes simples, mas cheios de melodia. O sol nascia, espalhando seus primeiros raios dourados pelas frestas da nosso lar humilde, anunciando um novo ciclo, e com ele a rotina abençoada começava. Minha mãe, uma mulher de fé inabalável e mãos que nunca paravam, já estava de pé, preparando o café com aquele cheiro inconfundível que preenchia a casa e abraçava a alma. Meu pai, um alicerce de retidão e mansidão, partia cedo para o trabalho, mas não sem antes reunir-nos para uma breve oração, entregando o dia nas mãos de Deus. Era nessa comunhão familiar, à mesa simples da cozinha, que eu sentia o verdadeiro tesouro,
a riqueza de uma vida alicerçada nos preceitos divinos, passada de geração em geração. A casa de oração para nós não era apenas um prédio na rua de terra batida da periferia, era o ponto de convergência de toda a nossa existência. Depois das lides domésticas e dos estudos, o meu caminho quase sempre me levava até lá. Era naqueles bancos de madeira, respirando o ar de paz que permeava cada tijolo do salão, que eu encontrava meu real propósito. O culto oficial, com a Irmandade reunida, as vozes entoando os hinos com fervor, a palavra sendo ministrada por um ancião ou cooperador, era um refrigério para a alma. Mas era nos ensaios da Orquestra da Mocidade que meu coração vibrava de uma forma única. O violino em minhas mãos deixava de ser um instrumento de cordas e madeira para se tornar uma extensão da minha oração, um louvor sem palavras que alcançava os céus. As notas do hino 401, por exemplo, que para mim tinham um significado tão especial, fluíam com uma leveza que parecia carregar todas as minhas esperanças e alegrias. A vida seguia seu curso, em uma cadência quase perfeita, preenchida pelos afazeres diários, pelo estudo da palavra, pelos hinos que ecoavam em minha mente e coração e pela convivência com a Irmandade querida. Contudo, em meio a essa doce harmonia, uma nota dissonante, ainda que quase imperceptível, começava a se insinuar. Vez ou outra, um cansaço mais profundo me assaltava, um torpor que eu atribuía às longas horas de estudo ou aos ensaios noturnos. Às vezes, sentia uma leve tontura, um escurecimento momentâneo da vista, mas eu o ignorava, justificando como um desequilíbrio na alimentação ou um rápido movimento. Eram como pequenos murmúrios do corpo que eu não sabia ou não queria interpretar, meras distrações na melodia da minha existência. Uma opressão sutil, quase um sopro de ar frio em um dia de sol, parecia tocar minha alma em momentos de solidão, logo afastada pela doçura de um hino ou pela certeza da presença de Deus. Era uma sombra tênue, quase transparente, que eu não percebia que estava ali para me alertar de algo muito maior que estava prestes a virar o compasso da minha vida de ponta cabeça. Eu estava tão absorta na beleza da sinfonia que vivia que não percebia os primeiros sinais de que a canção estava prestes a mudar drasticamente. Eu segui em frente, tentando ignorar os avisos que meu corpo mandava. Cada hino cantado era um bálsamo, cada palavra ouvida no púlpito uma injeção de ânimo, mas a verdade é que o cansaço era um inimigo silencioso que corroía minhas forças de dentro para fora. Eu me esforçava para parecer bem, para que ninguém na casa de oração notasse que a chama em meus olhos às vezes parecia bruxulear. Era uma luta constante. Eu não queria ser um peso para minha família, não queria preocupá-los. Eles já trabalhavam tanto, se dedicavam com tanto amor à obra de Deus. A ideia de que eu poderia, talvez, não ter mais a mesma vitalidade para ajudar, para cuidar do lar, para participar ativamente da comum como sempre fiz, começou a me angustiar profundamente. Uma angústia que não vinha do corpo, mas da alma. Era o medo do futuro, o temor de não ser mais útil, de ver a escassez se aproximar e que a minha enfermidade pudesse se tornar um fardo pesado para aqueles que tanto amava. Foi nesse vale de sombra, onde a preocupação começava a se misturar com a fé, que a mente humana, na sua fragilidade, procura atalhos. Lembro-me claramente de uma tarde, após o ensaio da orquestra, enquanto eu arrumava as cadeiras na casa de oração. Uma irmã que sempre admirei pela sua dedicação e pelo seu bom testemunho veio conversar comigo. Ela parecia radiante, contando sobre uma oportunidade que havia encontrado para fazer um dinheirinho extra sem sair de casa, um investimento online, que, segundo ela, estava abençoando a vida de muitas pessoas da Irmandade. O brilho nos olhos dela, a forma como falava da tranquilidade de ter uma reserva, me atingiu em cheio. Não era por ganância, irmãos. Deus é minha testemunha. Era pela necessidade, pelo desejo de proteger minha família, de não deixá-los desamparados caso o mal-estar que eu sentia evoluísse para algo mais sério, algo que me impedisse de trabalhar. Naquela noite, depois de orar e pedir a Deus que me guiasse em todas as minhas decisões, mas com a semente da preocupação ainda em meu coração, eu me peguei olhando o celular. O anúncio que a irmã havia me mostrado apareceu magicamente em minhas redes sociais, como se fosse um sinal.
renda extra, sem sair de casa, horários flexíveis, invista e veja seu dinheiro multiplicar. As palavras eram um canto de sereia para minha alma cansada. Eu não tinha muito, irmãos, mas tinha uma pequena poupança, fruto de anos de trabalho e sacrifício, guardada para alguma emergência. Com as mãos trêmulas e o coração apertado, mas convencida de que estava fazendo certo para minha família, para minha segurança, eu criei a conta. Na tela colorida, com gráficos subindo e descendo como ondas, eu fiz meu primeiro investimento. Uma quantia pequena, que parecia irrisória, mas para mim representava anos de suor. A sensação inicial era de um alívio temporário, uma falsa promessa de que eu estava no controle, de que havia encontrado uma solução para o meu crescente temor. Mal sabia eu que aquele pequeno deslize, justificado por um amor tão puro, abriria as portas para uma tormenta que engoliria não só minhas economias, mas a minha paz e me afastaria, sem que eu percebesse, do refúgio mais seguro, a presença de Deus. Ali, naquele silêncio do meu quarto, enquanto a orquestra da Comum ensaiava hinos distantes na minha memória, eu não estava apenas plantando uma semente financeira, estava semeando uma ansiedade que se enraizaria fundo na minha alma, preparando terreno para a grande provação. A paz de Deus, irmãos! Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Eu continuei vivendo sob essa máscara, dia após dia, com a esperança tola de que, se eu ignorasse a dor, ela desapareceria. Sorria nos cultos, respondia com um amém convicto às exortações da palavra e me esforçava para parecer a irmã forte, aquela que sempre estava pronta para servir. Na orquestra, meus dedos deslizavam sobre as teclas, mas cada nota era um disfarce, um esforço colossal para camuflar o tremor que me invadia a alma. Sentia que, se a Irmandade percebesse a rachadura em minha fé, em minha força, eu seria um fardo insuportável, uma decepção para Deus e para minha família. Essa culpa, essa vergonha de não ser o que esperavam de mim, era um peso ainda maior do que a própria doença que me consumia. As noites se tornaram o meu verdadeiro palco de batalha. A insônia, antes um incômodo ocasional, virou uma companheira constante e cruel. Eu virava de um lado para o outro na cama, o travesseiro encharcado de lágrimas silenciosas, implorando a Deus por um pouco de paz, por um instante de esquecimento. Mas o sono não vinha. Em vez disso, a mente disparava em um turbilhão de pensamentos sombrios, as preocupações com o amanhã, a sensação de impotência diante da minha própria fraqueza, o medo paralisante de que tudo desmoronasse. Eu me sentia presa em um quarto escuro, sem janelas, sem porta, e a cada amanhecer eu tinha que juntar os cacos e vestir novamente a armadura da normalidade. O cansaço se acumulava e com ele a irritação. Pequenos ruídos, perguntas banais, gestos corriqueiros da minha família se tornavam explosões de paciência que eu mal conseguia conter. Eu me afastei da mocidade, das conversas descontraídas que antes me alegravam. Dizia que estava ocupada, que tinha muitas coisas para fazer, quando, na verdade, meu espírito estava exausto demais para qualquer interação que exigisse mais do que um sorriso superficial. As pessoas notavam meu silêncio, a palidez do meu rosto, mas eu sempre tinha uma desculpa pronta, uma mentira inofensiva para justificar meu recolhimento. Essa teia de enganos, de pequenas falsidades, me prendia ainda mais na solidão. Eu senti uma dívida espiritual crescendo, a de fingir uma fé inabalável, enquanto por dentro eu me afastava cada vez mais da verdadeira comunhão com Deus e com a Irmandade. Era como se cada amém forçado, cada nota tocada sem alma, se acumulasse, cobrando um preço altíssimo do meu espírito. Tentava compensar essa distância, esse vazio interno, redobrando meu trabalho para Deus. Eu era uma das primeiras a chegar na casa de oração, a última a sair. Oferecia-me para auxiliar nas obras da piedade, visitava os enfermos, orava com os mais antigos, tudo isso com um fervor exterior que esperava que, de alguma forma, preenchesse o buraco dentro de mim. Pensava que, se eu me esforçasse o suficiente na obra, Deus talvez me perdoasse por me sentir tão fraca, por não conseguir suportar a carga que Ele havia permitido. Queria provar a mim mesma e ao Criador que eu ainda era digna, que ainda era serva, mesmo que por dentro eu estivesse definhando. Só que o pior ainda não tinha aparecido.
A cada dia, eu sentia um aperto maior no peito, como se a angústia estivesse ganhando corpo, apertando meus órgãos. Minha respiração ficava mais curta e o coração, por vezes, disparava sem motivo aparente. Eu sentia vertigens, uma fraqueza que me obrigava a apoiar nas paredes quando ninguém estava olhando. Era como se meu corpo, cansado de tanto disfarçar, começasse a gritar por ajuda de uma forma que a minha mente não permitia. Mas eu continuava em frente, empurrando a dor para o canto mais escuro da minha alma, convencida de que era apenas um cansaço, que logo passaria. Naquela noite, eu vi algo que me gelou. Estava sozinha em casa, preparando-me para mais uma madrugada de oração e insônia, quando me olhei no espelho. A imagem que me devolveu o olhar não era a minha. Meus olhos, antes brilhantes, estavam fundos e avermelhados, com olheiras escuras que denunciavam a falta de sono. A pele, antes rosada, estava pálida, quase transparente, e meus lábios secos e rachados. Eu vi não apenas o cansaço, mas uma tristeza profunda, quase um desespero que eu nunca havia permitido que viesse à tona. Era a imagem de alguém que estava sendo devorada por dentro, lenta e silenciosamente. Naquele momento, o véu da negação caiu e eu percebi com um frio na espinha que a doença não estava só me enfraquecendo, ela estava me roubando a própria vida. E o mais assustador era que ninguém sabia, ou parecia saber, o que realmente estava acontecendo comigo. Eu sentia que estava vivendo duas vidas. Por fora, eu tentava manter o sorriso, a postura, a fé inabalável que se esperava de uma irmã da comum. Nos cultos, eu me forçava a cantar os hinos, a seguir a leitura da palavra, a prostrar-me em oração com a irmandade, mas por dentro era um mar revolto de angústia. Cada nota do órgão, que antes me trazia paz, agora parecia amplificar o ruído do meu próprio tormento. Eu olhava para os anciãos no púlpito, para os cooperadores e diáconos, para as irmãs e irmãos com seus semblantes serenos e pensava: será que ninguém vê a tempestade dentro de mim? Minha respiração ficava curta, uma opressão no peito, quase como se um peso invisível me esmagasse a cada inspiração. Eu sentia meu coração batendo descompassado, um tambor frenético que ecoava nos meus ouvidos. Tentava disfarçar, apertando o inário com força nas mãos, buscando um ponto fixo no salão para não desmaiar. Muitas vezes, ao sair da casa de oração, a tontura me assaltava, a vista escurecia e eu precisava me apoiar nas paredes frias do corredor, esperando que ninguém notasse. Eu me sentia fraca, pequena e, acima de tudo, culpada por não conseguir encontrar a força que a palavra de Deus prometia. A doença, que havia começado de forma sutil, com um cansaço que eu atribuía ao ritmo da vida, agora tomava conta de mim. Eu mal conseguia me alimentar, as noites eram insones e cheias de pesadelos. Meu corpo estava cada vez mais fraco e a dor de cabeça constante parecia querer rachar meu crânio. Eu me olhava no espelho e via uma estranha, olhos fundos, pele pálida, uma sombra que mal se assemelhava à pessoa que eu já fui. O medo se instalou em cada fibra do meu ser, mas o orgulho e o receio de preocupar meus pais, de desapontá-los com a minha fraqueza, me impediam de falar. Eu tentava orar sozinha, mas as palavras morriam na garganta, sufocadas por um nó de desespero. Deus, por que eu não consigo me erguer? Era tudo o que eu conseguia sussurrar. A máscara caiu de vez numa tarde cinzenta, em casa. Eu estava tentando ler um dos livros da mocidade, mas as letras dançavam diante dos meus olhos. Uma dor aguda perfurou meu peito, diferente de tudo o que eu já havia sentido. Era como se uma mão fria apertasse meu coração com uma força indizível, tirando o meu ar. Eu cambaleei, o livro escorregou das minhas mãos para o chão de madeira, e um zumbido agudo preencheu minha cabeça, silenciando todos os outros sons. Minhas pernas perderam a força, e eu caí, batendo a cabeça no batente da porta. A vista escureceu de vez, e um calafrio glacial percorreu meu corpo. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. As pálpebras pesavam e uma escuridão total me engoliu, levando consigo a dor, o medo, a angústia. Lembro-me apenas de flashes depois disso, como as lembranças de um sonho distante e fragmentado. A voz de minha mãe, aguda e desesperada, chamando meu nome. As mãos firmes e apressadas de meu pai tentando me levantar.
o barulho ensurdecedor de uma sirene se aproximando, rasgando o silêncio da tarde. O cheiro forte, adocicado de álcool e desinfetante no ar me invadindo as narinas mesmo com a consciência se esvaindo. Vozes de pessoas apressadas, os sussurros graves dos médicos, os aparelhos apitando, a luz branca e fria do hospital ferindo meus olhos semiabertos. Eu senti uma dor indescritível, como se cada célula do meu corpo estivesse em colapso. Meu corpo tremia incontrolavelmente, mesmo sob os lençóis quentes, e eu sentia um frio que vinha de dentro, um frio que a febre não conseguia espantar. Foi então que ele, o médico, com um semblante pesado se voltou para meus pais. Seus olhos, que antes expressavam um resquício de esperança, agora carregavam uma resignação sombria. Ouvi a voz dele embargada pela gravidade da situação, mas cada palavra perfurou a névoa da minha mente com uma clareza terrível. Fizemos tudo o que pudemos. A doença progrediu de forma muito agressiva. Não há mais o que fazer. As palavras caíram sobre mim como pedras pesadas, mas eu não conseguia reagir. Estava presa em um corpo que já não me obedecia. Vi meu pai afagar o cabelo de minha mãe, que chorava em silêncio, sem conseguir conter as lágrimas que escorriam pelo rosto. Senti um toque frio em meu rosto e depois a escuridão suave de um lençol sendo estendido. O mundo desapareceu e eu, aos olhos da ciência e de tudo o que era humano, havia chegado ao fim. Mas em algum lugar dentro de mim, em um canto profundo que a medicina não podia alcançar, uma chama ainda bruxulhava, uma alma que, em seu silêncio, ainda clamava a Deus. Meu Deus, irmãos, a dor da minha família era um abismo sem fundo. Meus pais, meus irmãos, aquele que era meu marido naqueles dias, foram levados para uma sala do hospital depois da notícia. O choque era uma onda que os arrastava para o fundo do mar da tristeza. As lágrimas corriam sem controle, misturadas com gritos abafados e a sensação de que o chão havia sumido sob seus pés. Mas mesmo naquele lugar de desespero, Deus não os abandonou. O diácono da nossa comum, um servo fiel que nos visitava no hospital desde o primeiro dia da minha internação, chegou. E mesmo diante do infortúnio, das palavras frias do médico que selaram o meu destino na terra, ele proferiu uma palavra que foi como uma pequena brasa lançada sobre a cinza fria da alma deles. Ele lhes lembrou do Deus do impossível, que para ele nem a morte é o fim, que no seu poder não há causa perdida. Não tirou a dor, não eliminou o sofrimento imediato, mas plantou uma semente de esperança sobrenatural nos corações destroçados de todos ali. Dias se arrastaram, cada hora parecia uma eternidade de agonia. A casa estava mergulhada num silêncio pesado, um luto que antecedia o adeus final. Minha mãe mal comia, meu pai andava como um fantasma pela casa. Foi quando uma das minhas irmãs, a que sempre foi mais firme na fé, as que mais se apegavam às coisas de Deus, puxou minha mãe pelo braço com uma decisão que parecia vir de uma força invisível. Mãe, a gente precisa ir na casa de oração. Não dá para ficar aqui, a gente vai enlouquecer com essa dor que nos consome. Meu pai, com os olhos vermelhos e a voz embargada, mal conseguia falar, mas concordou com um aceno lento. Eles foram. Chegaram ao salão da comum, era um dia de culto oficial. O ar era pesado com a dor que levavam, mas também com a presença da Irmandade, que, sabendo do ocorrido, os abraçavam em silêncio, com um olhar de compaixão que só quem vive a mesma fé entende. Minha mãe sentou no banco de madeira, sentindo o peso de tudo, os olhos inchados de tanto chorar. Ela olhava para o púlpito, onde o ancião já se preparava para a palavra, mas a verdade é que ela não conseguia focar em nada. A dor era um véu espesso sobre sua alma, cobrindo cada pensamento, cada sentimento. Foi então que a orquestra, com aquela unção tão característica de nossos cultos, começou a tocar. O hino número 265, Ó, por que duvidar, preencheu o salão, nota por nota, em uma melodia que penetrava a alma. Para muitos, era apenas mais um hino, bonito como tantos outros, mas para minha mãe, naquele momento, cada nota parecia rasgar o desespero. O som dos instrumentos, a voz da Irmandade cantando juntas, uma melodia que falava de um Deus que jamais desampara, que sustenta com sua destra fiel. A letra, que ela conhecia de cor desde menina, ecoava em seu coração. Ó, por que duvidar? Ó, por que ser descrente? Se para cada mal tem Cristo o remédio potente.
Cada verso era uma gota de bálsamo sobre a ferida aberta da minha família. Ela não queria duvidar, mas a realidade dos médicos era tão dura. No entanto, algo começou a se mover dentro dela. Uma voz suave, que parecia vir do mais profundo da sua alma, sussurrava as palavras do diácono: "Para Deus, nem a morte é o fim." E então veio a palavra. O ancião, sem saber da profundidade do sofrimento da minha família naqueles bancos, sem ter conhecimento de quem estava ali ouvindo, sem um propósito claro direcionado à minha situação, começou a falar sobre a ressurreição de Lázaro. Ele descreveu a dor das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, a desilusão de verem seu irmão amado morto há 4 dias. 4 dias, irmãos, o corpo já em decomposição, a esperança havia morrido. Mas Jesus chegou e disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Minha mãe sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. 4 dias? Para mim, já eram 2 dias em que meu corpo estava no necrotério, 2 dias desde que o médico havia assinado o óbito. Mas a palavra falava de 4. A voz do ancião era um trovão de esperança em meio à sua tempestade. Irmãos, a palavra de Deus não falha. Para ele, não há tempo, não há condição que possa impedir o seu poder. Se ele prometeu vida, ele pode dar vida até onde a morte já decretou seu fim. Meu pai, que até então parecia petrificado pela dor, levantou a cabeça. Sua fé, que ele pensava estar despedaçada, começou a se reagrupar. Ele se lembrou de todas as obras que havia visto em nossa comum ao longo dos anos, dos irmãos que testemunhavam milagres de cura, de libertação. Seria possível? Poderia Deus, em sua infinita misericórdia, olhar para a dor daquela família e fazer algo tão tremendo, tão fora de qualquer entendimento humano? A palavra continuou, sólida e inabalável. O ancião enfatizou que, muitas vezes, é no ponto mais baixo, no desespero total, que Deus decide manifestar sua glória de forma mais plena. Quando a ciência humana esgota seus recursos, quando os olhos se enchem de lágrimas de desilusão, é aí que o Senhor nos convida a crer no impossível, a ver a sua mão estendida. Ao final do culto, meu pai e minha mãe não saíram transformados da tristeza, não. A dor ainda estava lá, um nó apertado na garganta, uma ferida aberta no peito. Mas uma coisa era diferente. A semente plantada pelo diácono agora tinha um pequeno broto. Uma luz muito, muito tênue, mas real, havia se acendido. Eles haviam sido lembrados de que havia um Deus maior que a morte, maior que os diagnósticos, maior que a lógica humana. Não era uma promessa de que eu voltaria. Eles não ousavam pedir tanto abertamente, talvez por medo de quebrar essa frágil esperança. Era mais uma certeza de que Deus estava ali, presente no meio do seu sofrimento, e que sua palavra era viva e eficaz, mesmo diante de um caixão. Era o primeiro socorro espiritual, a sustentação para os dias que viriam, dias que ainda guardavam o impensável. Eu estava partida, mas a fé da minha família estava sendo cuidadosamente restaurada, tijolo por tijolo, hino por hino, palavra por palavra, dentro daquela bendita casa de oração. Se você crê que Deus ainda faz obras assim, escreve nos comentários. A paz de Deus, irmãos! Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Mas antes do silêncio de luto em meu lar e de meu corpo ser levado àquele lugar frio, houve um momento crucial. Minha alma, à beira do abismo, precisou despejar um fardo carregado sozinha. Eu estava tão fraca que mal erguia a cabeça. Cada respiração era exaustiva. As paredes do quarto pareciam me sufocar, cada batida do coração um lamento para o fim. Por meses, escondi um desespero financeiro que me consumia, uma dívida imensa que crescia, roubando-me a paz. Não era só a perda material, era a vergonha que me corroía, o medo de decepcionar meus pais e os irmãos da fé. Eu me sentia falha, espiritual e materialmente. Acreditava que um servo de Deus devia ser mais forte, que minha fé era insuficiente e que ele talvez me abandonara por minhas fraquezas ocultas. Essa tormenta me aprisionou no mais profundo isolamento. Naquele dia, que eu temia ser o último, minha mãe entrou. Seus olhos, marejados, carregavam a dor de me ver definhar, mas eu tentei um sorriso fraco. Ela se aproximou, sentou-se e segurou minha mão, tão fria e sem vida. Filha, o que te aflige de verdade?
Não é só o corpo, é a sua alma que grita, disse. Sua voz suave foi um bálsamo que, paradoxalmente, abriu feridas. As lágrimas, contidas por tanto tempo, rolaram quentes, não de dor física, mas da vergonha sufocante que me impedia de falar. As palavras pareciam presas, um nó de culpa e desespero. Com a voz embargada, quase em sussurro, comecei a desabafar. Contei sobre a dívida, o medo de perder tudo, as noites insones e a convicção de que Deus me havia abandonado por minha falha em confiar. Cada palavra era uma facada, mas também lenta libertação. Minha mãe, com olhos rasos d'água, ouviu tudo. Não me repreendeu com dureza. Seu olhar, porém, perguntava: por que guardaste isso por tanto tempo? A dor e a tristeza dela eram palpáveis, mas logo seu rosto se transformou. Ajoelhou-se e orou com uma fé que movia montanhas. Sua oração não foi de repreensão, mas de intercessão profunda. Pediu perdão a Deus pelas minhas fraquezas, clamou por força e suplicou por um livramento impossível. Naquele instante, algo mudou. A vergonha não sumiu, mas o fardo que me esmagava a alma começou a se dividir. Senti-me humilhada, exposta, mas pela primeira vez houve um sopro de ar puro, um vislumbre de esperança não vindo de mim, mas da fé inabalável da minha mãe. Aquela humilhação, sei hoje, foi o primeiro passo para a obra grandiosa que Deus preparava. Foi a porta para que o clamor da Irmandade se levantasse por mim, pois agora a verdade viria à tona e a comum poderia me sustentar em oração. O choque do médico foi palpável, a prancheta escorregou e meu pai, em lágrimas de alívio, me abraçou. Meu milagre, Deus é contigo, ele repetia engasgado. Fui levada de volta ao leito sob os olhares atônitos da equipe que me declarava morta. Exames se repetiam, máquinas zumbindo, tentando decifrar o inexplicável. Para a ciência, era um mistério sem resposta. Para nós, a pura manifestação do poder de Deus. Os primeiros dias foram de fraqueza avassaladora, meu corpo parecendo ter regredido à infância. A voz que agora eu ouvia não era mais a do desespero, mas dos hinos entoados baixinho por minha mãe e do clamor de oração do meu pai. Eles revezavam-se no quarto do hospital. As irmãs da comum, sem aviso, organizaram visitas. A presença delas, o abraço e a oração singela ao pé do leito eram bálsamo para minha alma e corpo. Traziam cestas de alimentos e refeições prontas para meus pais, que mal conseguiam se alimentar. Era a obra da piedade em ação, um amor prático e profundo, cuidando de cada necessidade. A cada dia, a força retornava, gota a gota. Consegui sentar, depois dar os primeiros passos cambaleantes. Os médicos vinham cheios de perguntas, registrando cada melhora. Falavam de fenômeno raro, de recuperação extraordinária, mas eu sabia ser um milagre. Deus me tirara das garras da morte para cumprir um propósito. Naqueles dias, as preocupações antigas sumiram. Dívida, desemprego, angústia, tudo parecia pequeno. Meu coração estava cheio de uma paz inabalável e gratidão que transbordava. E então, a providência de Deus começou a se manifestar. Meu pai encontrou um envelope lacrado, sem remetente, na mesa de cabeceira do meu quarto. Dentro, uma quantia em dinheiro suficiente para cobrir os custos imediatos do hospital e algumas dívidas urgentes que tiravam o sono da minha família. Ninguém jamais soube quem o deixou. Era a mão invisível de Deus, através de um coração anônimo da Irmandade. Além disso, um dos médicos, sensibilizado pela minha história, embora sem compreender o cerne espiritual, comentou sobre um programa de reabilitação vocacional que se encaixaria perfeitamente nas minhas habilidades, oferecendo um novo recomeço profissional. As portas que antes se fechavam com estrondo, agora se abriam suavemente, uma após a outra, revelando um caminho que só Deus poderia ter traçado para mim. Era um processo, sim, lento e gradual, mas cada passo era sustentado por uma fé renovada e pela certeza de que eu havia voltado à vida por uma razão maior. A paz que hoje inunda o meu lar é um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Aquele ambiente, antes pesado pelo meu sofrimento, agora transborda de alegria e risos.
Meus filhos brincam sem a sombra do medo. Meu esposo, antes temeroso, agora vê a vida triunfar. Nenhuma dor ou lembrança amarga tem mais poder. Sinto como se o Senhor tivesse varrido toda a aflição das minhas paredes, deixando apenas sua luz e amor. Olho para cada canto e vejo sua mão, sua graça, e meu coração transborda de gratidão. Minha saúde, irmãos, é um milagre contínuo. Aquela fraqueza que me consumia, a doença que dilacerava meu corpo e a angústia que me sufocava a alma, tudo se foi. Eu me sinto restaurada, renovada, com um corpo e um fôlego de vida novos. Cada passo, cada tarefa é um louvor. Durmo em paz, livre dos pesadelos e do vazio que me puxava para um abismo. Hoje, a vida é um viver pleno, consciente da sua preciosidade. Sinto-me desamarrada e livre, com os pés firmes no caminho da retidão. E quanto ao nome limpo que tantos buscam, não falo apenas de dívidas materiais, embora o Senhor tenha provido também, mas da alma, do espírito, daquele peso de culpa e vergonha que a enfermidade e o desespero podem trazer. Hoje, meu nome está limpo diante de Deus, livre de toda a mancha que o inimigo tentou impingir. Sinto-me digna de levantar a cabeça, não por mérito, mas pela pura misericórdia daquele que me lavou com seu sangue. Volto à casa de oração não como um fardo, mas como um vaso transbordante. Meu violino antes chorava comigo, agora canta o hino 401 com uma melodia de vitória que ecoa no meu peito e na comum. A liberdade de congregar com alegria é indescritível. O contraste com o desespero inicial é gritante. Lembro-me daqueles dias de escuridão, de amanheceres dolorosos, noites incertas. A sensação de que a vida não tinha sentido, a exaustão, a desesperança que me cegava. Hoje, tudo isso é uma memória distante, prova do quanto Deus é grandioso e fiel. Aquela opressão que me roubava o ar foi substituída pela brisa suave do Espírito Santo. O vale de sombra e morte se transformou em um jardim florido, onde posso ver a bondade do Senhor. Ele realmente mudou meu cativeiro em sorte, e eu sigo adorando e testemunhando a sua glória, a cada novo amanhecer. Depois de tudo que o Senhor operou na minha vida, cada dia é uma oportunidade de agradecer e de buscar com temor e tremor viver segundo a sua santa palavra. Voltar daquele lugar de escuridão, onde a voz humana se cala e a ciência nada mais podia, me deu uma nova perspectiva sobre a vida e seus perigos. Aprendi na pele que as ilusões deste mundo, como a promessa do dinheiro fácil, desviam o foco do eterno. O Senhor me mostrou que a verdadeira riqueza não está nos bens que se corroem, mas na comunhão com Ele e na paz que excede todo o entendimento. Sinto-me impelida a vigiar meus pensamentos e as companhias. Entendi que amizades sem fé podem ser um laço que afasta do caminho estreito, custando a paz e, por vezes, a própria vida. Mas a maior lição que me sustenta é a da misericórdia infinita de Deus. Senti o peso das minhas falhas e a sensação de que não havia mais retorno. Contudo, o Senhor, em sua bondade, mostrou que seu amor transcende nossos pecados. Ele perdoou meus tropeços e fraquezas, concedendo-me nova vida que não merecia por puro amor. Essa obra prova que, não importa quão fundo caímos ou quão grande a sentença, Deus tem o poder de nos resgatar, perdoar e restaurar. Minha vida é hoje um hino vivo, louvor àquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa luz jamais se apagará, alimentada pelo poder de Deus. Eu agradeço a Deus por cada um que ficou comigo até aqui, ouvindo este testemunho da sua infinita bondade e do seu poder que transcende a compreensão humana. Que esta obra sirva de testemunho vivo de que, mesmo quando a ciência se cala e o mundo decreta o fim, Deus tem o poder de soprar vida onde só há morte, de acender a esperança onde tudo é escuridão. Que possamos sempre buscar a Ele, que é o dono da vida e o Deus de todas as impossibilidades. Se esta obra falou com o teu coração, se te encorajou a crer ainda mais no agir de Deus, deixe o seu A Paz de Deus nos comentários e continue acompanhando o canal para ouvir outras maravilhosas obras que o Senhor tem realizado na vida da Irmandade para a glória do seu santo nome.